HRBPs, e não é o Kanban 4, não é o Kanban quadro, é o Kanban abordagem mesmo, né? A maneira como a gente pensa os nossos sistemas. Depois a gente fez uma série de reuniões entre a diretoria de agilidade e a diretoria de RH do Magazine. Vários workshops com a área de gestão e as lideranças de pessoas. Depois a contratação de um Agile Coach, no caso eu, né? Que desse foco no RH. E, por fim, a construção de um RH mais focado no cliente, que é o nosso Loading RH 4.0. Para que a gente conseguisse dar sequência no nosso Loading, a gente precisou reorganizar o RH do Magazine. É fácil reorganizar o RH? Putz, é difícil pra caramba. A gente tem mais de 25 mil funcionários, né? É uma área enorme de recursos humanos. Não é pequeno, não, o desafio. E aqui precisou fazer uma série de conscientizações na área de gestão para que a gente visse que o mais importante para a gente é estar próximo do cliente final. E para que a gente pudesse estar próximo do cliente final, seria necessário descentralizar o RH. A gente tem o RH centralizado, que são essas áreas todas aqui, e a gente escolheu as áreas que mais têm interação com o cliente para descentralizar. Então, existia uma liderança de treinamento e desenvolvimento, uma liderança de recrutamento e seleção e uma liderança de HRBPs. Agora, nós temos liderança de escritórios, liderança de logística, liderança de labs, liderança de lojas Sul, Sudeste e Centro-Oeste e a liderança de lojas Nordeste. Divididas em células, que dentro dessas células a gente tem HRBPs, a gente tem o pessoal de recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento. Porque se o negócio está pegando em logística e o problema é contratar pessoas, ter a HRBP lá para fazer o trabalho de acompanhamento e assistência não resolve o problema principal, que é recrutar. Então a gente precisa ter um time multidisciplinar atendendo as pontas. Isso gera valor para o cliente, isso agrega valor. Significa que a gente tem especialistas dentro das células, mas que eles são multidisciplinares e que quando o bicho pega para treinamento, todo mundo pode treinar. E quando o negócio está pegando, que é a hora de fazer pesquisa de clima, que é da HRBP, todo mundo pode fazer pesquisa de clima. Essa foi o grande passo que a gente deu para esse ano, para começar a ser um RH cada vez mais ligado à área cliente final, que tem um mindset de apoiar esse cliente em relação à mudança digital pela qual ele está passando. Tá? Nesse projeto, a gente está criando um RH multiplicador de agilidade. Como eu disse, a agilidade não é do Agile Coach. Então, o RH está passando por uma série de treinamentos de conceitos, workshops de práticas, mentorias que são feitas com as lideranças do RH. Os Agile Coaches fazem mentorias com eles para a gente falar muito sobre o mindset, sobre esse mindset de crescimento, né? Sobre mapeamento de fluxo de valor de cada uma das áreas em que eles estão inseridos, cada uma daquelas áreas, escritório, labs, o que é valor para aquele cliente que eles atendem e como é que eles podem usar práticas ágeis, emergentes e ferramentas que a gente usa no dia a dia deles. Porque as ferramentas não pertencem a gente, elas não são ferramentas nossas, elas são ferramentas da organização. Então a gente está compartilhando e a gente acredita que todo mundo pode multiplicar isso. E o RH é o maior parceiro para a gente fazer isso. Os caras que têm maior alcance para levar a agilidade para a organização como um todo. Então, a gente quer ser uma organização com mindset ágil, com o objetivo de que isso aconteça da forma mais rápida possível, porque o mercado não espera, fazendo com que as pessoas consigam caminhar por conta própria. Então, nessa figura aqui que eu trouxe para vocês, a gente está muito mais focado em ser ágil do que apenas em fazer ágil. Não adianta a gente entrar com uma série de práticas e ferramentas se a gente não está trabalhando o mindset das pessoas. Então, a nossa preocupação maior é em levar esse pensamento do ser ágil e colocar, junto com esse pensamento, práticas emergentes, práticas e ferramentas que vão sustentar esse ser ágil, que seria o fazer ágil. Tá? Se quiserem trocar mais uma ideia comigo, Roberta Genaio no LinkedIn, tem um QR Code, aí estou sendo moderninha, falaram para mim que agora está na moda colocar QR Code. Eu coloquei um QR Code. Então, se quiserem trocar uma ideia, contar para mim a nota do NPS da empresa de vocês, a gente fez esse joguinho com a gente, com o nosso time também lá no Magazine,
Mas vou ter um grande prazer de conversar com vocês. Visitem o Luiza Labs também para conhecerem um pouquinho do que a gente está fazendo. E é isso, é rapidinho, mas o que precisarem estou à disposição. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado, Roberta. Agora a gente vai abrir 5 minutos para pergunta. Oi, Roberta, tudo bem? Primeiro, parabéns, adorei a apresentação. Eu queria saber de ti, tu falou de várias iniciativas para fazer esse movimento de transformação ágil na Magazine Luiza. Como tu veio agora há pouco do mercado, o que tu acha que está fazendo mais diferença do que vocês estão fazendo hoje em dia na Magazine Luiza para mudar esse mindset ágil, para estimular isso? O que eu acho do mercado, o que está sendo feito no mercado para... O que eu acho que está surtindo mais efeito é ter tirado o grupo de Agile Coaches que estavam dentro de times e de áreas. A gente estava muito focado em um Agile Coach para RH, um Agile Coach para o marketing, um Agile Coach para uma tribo, outro Agile Coach para outro. O que surtiu mais efeito foi a gente tirar esse grupo e formar uma consultoria de agilidade organizacional. Agora a gente atende a organização como um todo, né? Assim eu tenho a chance de não atender só o RH e o marketing, mas também atender áreas de compra, áreas de supply, o CD, logística, sem a necessidade de eu contratar 200 Agile Coaches, né? Eu consigo criar uma estratégia de consultoria organizacional com ações de projetos, mentorias e workshops que eu atendo a essa organização. Acho que essa tem sido a maior diferença para a gente conseguir escalar o modelo. Tudo bem, Roberto? Tudo bom. Seguinte, toda vez que a gente... eu poderia fazer 30 perguntas para você aqui, mas eu escolhi uma aqui. Toda vez que a gente vai aprofundar sobre a aplicação do método ágil dentro da estrutura do RH, a gente sempre acaba vendo um modelo um pouco próximo daquele negócio do cérebrozinho ali que você colocou, onde a gente se discute muito de implementação de cultura e de conceitos do ágil, ou a outra coisa fala sobre modificação de estrutura organizacional. Então, das duas, uma. Ou alguém está falando sobre alguma coisa de disseminação de cultura e mentalidade, ou alguém está falando alguma coisa relacionada com eu remontei a estrutura para poder atender. E aí quando você vai para a prática mesmo, ou seja, e aí é aquele outro lado que é realmente onde começa a se aplicar de fato, os profissionais de RH têm muita dificuldade de fazer uma reinterpretação do que é a lógica, principalmente de métodos tipo Scrum, para a realidade de aplicação no RH. Porque, enfim, a gente não tem uma lógica de desenvolvimento de software, não é tão certinho e previsível, e quando a gente começa a entrar em outras dimensões, então fica mais complicado ainda. Aí eu queria entender com você até onde você já foi com essa reflexão de implementação da prática ágil mesmo, do dia a dia da execução dentro do Magazine Luiza, ou se não foi, o que vocês têm num roadmap ou numa perspectiva de alguma forma de trazer isso? Porque, em geral, o que eu sinto é a gente tem muita, como eu falei, cultura e estrutura, e 90% dos cases de RH eu estou olhando para como o RH está implementando isso já há algum tempo, sempre passam nisso, pouco passam na prática. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos, né, e que lá já tinha muito disso da cultura quando eu cheguei no Magazine, é que às vezes a gente quer fazer a prática só pela prática. Assim, você quer ensinar o Scrum só pelo Scrum, o Kanban só pelo Kanban, né? E você não vê que essas práticas existem para resolver um problema. Se você não tem um problema, não adianta simplesmente eu colocar uma prática qualquer. O que a gente tem que fazer primeiro, e é isso que a gente está fazendo com o RH, é fazer com que eles identifiquem quais são os problemas que existem nas áreas que eles atendem como célula. E aí as outras coisas começam a fazer mais sentido para eles, uma vez que eles começam a enxergar quais são os problemas. Como é que eu consigo classificar e enxergar problemas de maneira sistêmica? E como é que depois eu uso uma prática para ajudar na resolução desse problema? Se a gente não faz esse primeiro passo, as coisas ficam meio perdidas. Porque simplesmente vira um workshop de Scrum, uma prática de Scrum ou de Kanban, sem a gente ter nenhum tipo de fundamentação. Então essa foi uma coisa que eu vim aprendendo também ao longo do tempo, porque no começo, quando eu comecei a trabalhar com agilidade, eu ia muito nessa de tentar implantar a prática, sem falar o porquê que a gente estava usando essa prática, né? Por que ela existia. Se eu começo a achar os porquês dela existir, fica muito mais fácil de ensinar. E aí, só para não ficar tão longo assim, outra coisa que a gente também tem feito é tirar esse monte de nomenclatura. Sabe, tem um monte de nome que a gente usa, são várias práticas que parece que você está rosnando para as pessoas, né? Vários nomes difíceis, né?
SciSafe, é Knefin, é Scrum, é Kanban. Você, cara, tira um pouco disso e vamos falar sobre como é que a gente usa alguma ferramenta. Então, as HRBPs, por exemplo, fazem retrospectivas, né, com os times que elas atendem, usando uma ferramenta que é uma estrela que a gente montou para elas. São coisas muito simples que a gente coloca, sem ficar rosnando um monte de nomes, e que as pessoas entendem o porquê daquilo, né? Por que elas estão usando essa ferramenta. A última pergunta aqui. Bom, boa tarde, parabéns pela apresentação, bem legal. E quando a gente fala de agilidade, né, normalmente a gente fala de conectar outras áreas dentro do contexto da agilidade. Aqui a gente vê um movimento focado em uma área, que é o RH. Uma dúvida que eu tenho até pelos outros conhecimentos que estão se desenvolvendo, como Management 3.0, essas coisas, a gente busca cada vez mais a independência dos times, dos squads. Chegando a ponto, talvez, até de questionar se a contratação, algumas empresas estão usando esses métodos de fazer parte da entrevista pelo próprio squad onde a pessoa vai trabalhar. Você entende que existe esse movimento da disseminação do RH a ponto dele deixar de se tornar um departamento e se tornar uma disciplina dentro de um squad, gestão de pessoas, clima, contratação? Ou você entende que realmente são organismos isolados, eu tenho agilidade em RH e eu tenho agilidade no resto da empresa? Eu acho que eles se complementam, né? Seria muito legal se a gente pudesse ter todo mundo trabalhando de uma maneira multidisciplinar, né? Só que o volume de pessoas, se a gente for olhar o Magazine, mais de 955 lojas, como é que você consegue ter pessoas de diversas disciplinas dentro de cada uma dessas lojas, né? Não dá para a gente ter também esse número de pessoas para acompanhar em todas as áreas que a gente tem. Então, eu acho que é uma combinação de boas práticas, é uma combinação de áreas, mas eu não sei se a gente vai evoluir para um modelo que realmente a gente consiga chegar nesse nível de multidisciplinaridade que você falou. Isso é muito legal quando a gente olha startup, né? Em startup, em empresas menores, a gente até consegue fazer algumas coisas assim mais legais e mais próximas. Mas quando a gente olha uma máquina desse tamanho, né, a gente fala, puxa, qual que é mais próximo que a gente consegue chegar disso? Aí, de repente, tem uma pessoa atendendo 5, né? O Luiza Lab já tem um modelo parecido. A gente tem HRBPs, recrutamento e seleção, e a gente tem a área de treinamento e desenvolvimento atendendo grupos, né? Mas são grupos maiores ainda. Pessoal, o nosso tempo acabou. Obrigado pela participação. Por favor, não deixem de votar na palestra, tá? É importante.